Bom dia, turma. Vamos iniciar nossa aula de estrutura atômica, agora parte 2. Bem, na nossa última aula, falamos dos principais modelos atômicos. Falamos do modelo de Dalton, um átomo pequeno, divisível, maciço e neutro. Falamos do modelo de Thomson, um átomo com uma massa positiva e elétrons inseridos nessa massa. Terminamos a aula falando sobre o átomo de Rutherford. Rutherford falou que o átomo tinha um núcleo pequeno, maciço e positivo e elétrons ao redor desse núcleo na eletrosfera. Bem, para a gente passar para o próximo modelo, que é o modelo de Rutherford-Bohr, a gente precisa entender quais foram os principais problemas desse átomo. Olha só, a comunidade científica criticou bastante esse modelo atômico na época. Por quê? Se eu tenho um elétron negativo ao redor de um núcleo positivo, esse elétron cargas opostas, elas vão ter atração. Então, esse elétron vai encontrar o núcleo e o átomo vai desintegrar. Bem, alguns químicos falaram, não. Então, isso não vai acontecer porque esse elétron está em movimento. Mas o elétron em movimento ele vai perdendo energia cinética e com isso essa aproximação vai acontecendo. A trajetória do elétron então deveria ser essa. E, consequentemente, o átomo iria desintegrar e seria impossível a matéria existir com o átomo seguindo o modelo de Rutherford. Até que em 1913, Niels Bohr resolve aprimorar o modelo de Rutherford. E ele aprimora com alguns postulados que são muito importantes. Percebam que a gente mantém o nome de Rutherford. Por quê? Entre Dalton e Thomson critica totalmente o modelo de Dalton. Então, esse modelo leva outro nome de Rutherford para Thomson, de Thomson para Rutherford. Rutherford critica o modelo de Thomson e criou outro modelo. Já Bohr, ele concorda com o que Rutherford falou sobre o átomo, ele só vem aprimorar esse modelo. Então, a gente tem que manter o nome do Rutherford e colocar o de Bohr também, lançando esse modelo em 1913. Então, Bohr vem resolver esse problema da eletrosfera. Então, ele mostra o quê? Ele faz alguns postulados e mostra que os elétrons, eles ficam em níveis estacionários, que são as camadas. Esses níveis estacionários têm uma quantidade de energia constante. E ele mostra que para o elétron passar para um nível estacionário mais externo, o átomo precisa ganhar energia para ocorrer esse salto quântico. E para o elétron passar para um nível estacionário mais interno, o átomo precisa perder energia. Ou seja, a movimentação do elétron na eletrosfera não ocorre de forma aleatória, mas sim respeitando esses níveis de energia. Por isso, com isso, ele consegue explicar essa problemática que foi trazida pela comunidade científica do átomo de Rutherford. Esse átomo, então, passa a ser muito bem aceito, tá? Esse modelo de Rutherford-Bohr explica também o que a gente vê na coloração dos fogos de artifício. Por quê? Um elétron que está em uma determinada camada, quando ele passa para uma camada mais externa, a gente fala que esse elétron ele foi excitado. Ele vai passar para uma camada mais externa. Isso vai acontecer quando você fornece energia para esse átomo, tá? Mas posterior a essa excitação, esse elétron vai retornar à sua posição inicial. Com isso, ele vai liberar, deixa eu mudar a cor aqui, ele vai liberar energia em forma de fóton. E dependendo do comprimento de onda, você vai ter uma luz visível aqui, tá? É o que acontece quando cai o sal de cozinha na chama do fogão. Então, a gente pode perceber que a chama ela fica mais amarela, passa do azul para um amarelo forte. O que está acontecendo é exatamente isso. A gente está dando energia, então esse elétron está sendo excitado e depois ele retorna para sua posição inicial, liberando uma quantidade de energia que a gente consegue visualizar com essa mudança de cor, tá?
E nos fogos de artifício nós temos vários elementos e cada elemento vai emitir uma quantidade de energia que vai dar uma coloração diferente. Por isso que nós vemos várias cores quando nós temos a queima dos fogos. O modelo atual, ele tem contribuição de muitos cientistas, tá? É um modelo que envolve muito a física quântica. O que acontece? A partir daí, o modelo de Rutherford-Bohr foi muito bem aceito e vários cientistas começaram a pesquisar o átomo e começaram a usar a mecânica clássica para explicar o comportamento do elétron, a movimentação do elétron. Eles viram que com a mecânica clássica eles não conseguiam explicar. Então, eles inventaram a mecânica quântica. Então, a mecânica quântica vai tratar da posição, da velocidade do elétron na eletrosfera, tá? Eu vou falar de alguns princípios e depois a gente vai voltar a esse modelo quântico para entender melhor como ele é. Então, em 1900... primeiro eu vou falar de Summerfield, por uma questão de data também, para a gente seguir uma cronologia. Summerfield, em 1916... ele estuda bastante a eletrosfera e ele percebe que as órbitas, elas não são circulares, como Bohr mostrava, elas são elípticas. Apenas a órbita S é circular, então ele fala em relação a essas órbitas, né, que vão ficar na eletrosfera, tá? De Broglie, em 1924, faz o princípio da dualidade. O princípio da dualidade é o princípio da partícula-onda. Como assim? Um determinado corpo em movimentação, ele gera uma onda. O elétron, ele é tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que a gente não sabe se ele é a partícula ou a onda, tá? Então, a gente pode falar que a onda que o elétron gera também é o elétron. Então, a gente fala que o elétron é uma partícula, onda, tá? Quero deixar claro que todos esses conceitos, eles são muito abstratos, né? A gente precisa de uma noção de física, de cálculo, muito grande para poder entender. Então, no ensino médio, vocês vão ter uma ideia desses princípios, mas ainda, né, ainda fica um pouco abstrato para vocês, precisando de um estudo maior, né? E claro, quem gostar dessa área, quiser depois continuar estudando, né? Quem sabe um professor de química aí na sala, ou a parte de física, né? É uma área muito interessante. Então, de Broglie mostra que o elétron é uma partícula onda, tá? Uma partícula em movimento gera uma onda. O elétron é tão pequenininho que eu não sei se ele é a partícula ou se ele é a onda gerada por essa partícula, tá? Princípio da dualidade. O elétron, então, é uma partícula onda. Já Heisenberg tenta estudar a posição e a velocidade do elétron. E sabe o que ele descobre? Nenhuma das duas. Na verdade, ele chega, né, uma aproximação, mas eu gosto de dar o seguinte exemplo. Se eu coloco uma mochila de 20 quilos para correr, eu não vou saber exatamente qual é a minha velocidade correndo, porque vamos dizer que essa mochila de 20 quilos ela seja a forma de descobrir minha velocidade. Ela está alterando a minha velocidade. Eu não vou conseguir correr com a mesma velocidade usando essa mochila. Bem, então qualquer forma da gente averiguar a posição e a velocidade, a gente não consegue saber ao certo nenhuma das duas. Esse é o princípio de Heisenberg, que é o princípio da incerteza, o nome já diz, né? A gente não sabe exatamente nem a posição, nem a velocidade do elétron. Agora, a gente tem um conceito a partir disso de orbital. O que é o orbital? É o local que existe a maior probabilidade de encontrar o elétron, tá? Então, já que a gente não tem exatamente essa posição, a gente tem um orbital, esse local que tem a maior probabilidade de encontrar o elétron, tá? Schrödinger, ele faz uma equação matemática e calcula a probabilidade de encontrar o elétron. O que ele faz é muito parecido com Heisenberg, só que o estudo dele deixa eu colocar aqui. Deixa eu arrumar aqui a folha. Ele é muito mais bem aceito, tá? Ele consegue chegar a uma equação mais aproximada do que Heisenberg, então ele é mais bem aceito e é responsável, então,
por esse modelo quântico. Então, o modelo quântico não tem mais o elétron sendo representado como a gente tinha no modelo de Rutherford, exatamente assim. Mas eu tenho uma nuvem de elétron, né? Já que esse elétron é tão rápido, a gente não sabe a posição, a gente não sabe a velocidade, e ele é uma partícula onda. Então, a partir de tudo isso, nós temos o modelo quântico. Claro que vários outros cientistas contribuíram aí, mas esses são os mais importantes para a gente saber em relação à química quântica, tá? Eu fiz aqui, então, eu desenhei para vocês os nossos modelos, tá? E vou passar agora uma revisão para vocês rapidamente. Então, nós temos o primeiro modelo, o modelo de Dalton, John Dalton, químico inglês, que chama esse átomo de bola de bilhar, o nome desse modelo. Ele cria isso em 1808, ele pega as ideias dos filósofos gregos, como Leucipo e Demócritus, vem de 400 anos antes de Cristo, e ele aproveita a lei de Lavoisier, né, da conservação das massas, e a lei de Proust, das proporções definidas, que são as leis ponderais. Ele pega essa ideia e mostra que o átomo é uma unidade que não pode ser quebrada, que é indivisível, pequena, maciça e neutra. Então, gravem as principais características do modelo de Dalton: pequeno, indivisível, maciço e neutro. Entre Dalton e Thomson, a gente tem o advento da eletricidade. Thomson percebe que o átomo não pode ser totalmente neutro. Deve existir uma partícula, então, com alguma carga. Thomson faz várias pesquisas com tubo de Crookes e monta o seu modelo com a existência agora de uma partícula menor do que o átomo, que é o elétron. Na verdade, quem descobre o elétron é Millikan, mas o elétron vai entrar, então, no modelo de Thomson. Um advento muito importante no modelo de Thomson é que, a partir dele, o átomo não é mais indivisível. Então, para Dalton, esse modelo aqui, ele não poderia ser dividido. Já Thomson mostra partículas menores do que o átomo, começando pelos elétrons. E essa massa aqui, para Thomson, ela é positiva, tá? Eu botei junto de Rutherford-Bohr. Então, Rutherford foi em 1911 e Bohr em 1913. Então, átomo com núcleo positivo, tá? Só depois a gente tem Chadwick falando da existência dos nêutrons nesse núcleo, tá bom? Então, um núcleo denso, positivo, muito pequeno. Uma eletrosfera, os elétrons ao redor do núcleo. Para Rutherford, esses elétrons em movimento nessa eletrosfera. Bohr vem complementar que esses elétrons ficam em níveis estacionários, cada um com uma quantidade de energia, e que o elétron, para passar por um nível estacionário mais externo ou mais interno, ele precisa ganhar ou perder energia. Rutherford chama esse modelo de modelo planetário. Até aqui tem um nome específico para o modelo, tá? Em 1926, temos então o modelo quântico, com vários cientistas contribuindo, vários princípios, mostrando então que o elétron é uma partícula onda, que não sabemos a posição e a velocidade do elétron, e ele não possui órbitas circulares, como o Bohr mostra, mas sim órbitas elípticas, com apenas a órbita S circular, tá? Entre as outras coisas que eu mostrei aqui na aula. E aqui eu quis dar continuidade para mostrar que a ciência está aí pesquisando, estudando, e nós não podemos definir esse modelo como o último modelo, né? Hoje é o nosso último modelo, mas temos que continuar estudando para sempre entender melhor a matéria e conseguir explicar as coisas que acontecem ao nosso redor, né? Galera, é isso, terminamos a aula por aqui. Espero que tenham entendido bem. Qualquer dúvida vocês podem me enviar. Um beijo para todo mundo.